De acordo com a Brascom, Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, teremos cerca de 800 mil novas vagas no setor de TI até 2025. E eu elenquei aqui umas das 9 profissões mais quentes na área de TI para 2023 agora, seja na parte da demanda ou no salário que está muito bom. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que alguma dessas profissões vai te interessar. E antes de eu começar, já aproveita, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, porque vai ter muita coisa boa nesse ano. Então se você quer subir na carreira, se você quer ganhar mais conhecimento, quer ter um salário maior, esse canal aqui é o seu lugar. Se inscreve aí embaixo que você não vai se arrepender. Então vamos começar aqui na posição número 9 na minha lista. Temos a profissão de engenheiro de Machine Learning. O que esse cara faz? Ele constrói algoritmos para antever situações de risco ou de oportunidades para o negócio, automatiza a criação e ajustes de diferentes modelos de aprendizagem de máquina, constrói infraestrutura para diminuir o tempo em que o modelo leva do início até a produção, desenvolve modelos em plataformas na nuvem, como o Google Cloud Platform, a AWS, a própria Azure, constrói e atualiza pipelines de MLOps e, além de atuar bastante na parte de estatística e probabilidade. Algumas das habilidades que o engenheiro Machine Learning precisa ter são o conhecimento de inferência estatística, teorias probabilísticas e técnicas de amostragem, experiência com desenvolvimento de algoritmos de Machine Learning, claro, conhecimento em técnicas de visualização de dados, além de também um forte conhecimento em bancos de dados, seja estruturado ou não estruturado, e também experiência com algumas linguagens de programação, principalmente aí Python e R, que são uma das principais dessa área de dados, tá? Esse profissional vai atuar com algoritmos de machine learning, às vezes com chatbots, com detecção de fraude, reconhecimento de imagens, sistemas de recomendação, reconhecimentos de escrita, de voz. Esses são alguns exemplos. Além de também ter o conhecimento de deep learning e em alguns frameworks de deep learning, como por exemplo o TensorFlow e o PyTorch. A média de salário de engenheiro machine learning no Brasil gira em torno de R$ 7.558 por mês. Essa é uma média, todas as outras profissões que eu vou falar aqui é só uma média, então pode ter aquele profissional júnior, profissional intermediário, profissional sênior. Considera aí que um profissional intermediário vai receber essa média. Já um sênior vai ter uma média de salário bem maior e um júnior vai ser um pouco menos também. Na posição de número 8, a gente tem o administrador de banco de dados, é o famoso DBA. E o que ele faz? Geralmente a vaga vai ser específica para algum tipo de sistema de gerenciamento de bancos de dados, seja o MySQL, o Postgres, o SQL Server ou algum outro, o Oracle também. Então a vaga vai pedir que esse profissional tenha uma experiência muito forte em pelo menos um desses sistemas de bancos de dados. Então esse profissional ele vai trabalhar implementando, configurando, debugando e atualizando esses sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Ele também vai fazer o planejamento e a implementação da política de backup da empresa. Geralmente é o DBA que trabalha com a concessão de permissão de acesso aos dados também para diferentes grupos dentro da empresa. E algumas das habilidades que esse profissional precisa ter são uma sólida experiência com um sistema de banco de dados, como Oracle, MySQL, Postgres ou MongoDB ou algum outro. Experiência com programação de banco de dados, que é o SQL, né, ou SQL. SQL o pessoal fala em inglês, né, mas é o SQL. Programação de Storage Procedures, criação de queries, além de saber também o troubleshooting nessa parte, que é a resolução de problemas. Quando tiver algum bug, algum problema acontecendo lá no banco de dados, esse profissional vai ter que saber solucionar. E hoje em dia é muito comum pedir conhecimento em ferramentas de bancos de dados em cloud, como por exemplo o RDS ou a Aurora, que são no caso da AWS, né? É muito importante também que o DBA tenha atenção aos detalhes para que ele não dê aquele update firmware no ambiente de produção. O salário do DBA gira em torno de R$ 7.798 por mês. A sétima profissão da lista é o engenheiro de dados. Ele prepara e organiza os dados pertinentes à organização, além de construir pipelines de dados para que esses dados sejam disponibilizados para os cientistas de dados ou para outras partes interessadas dentro da empresa. Ele vai trabalhar também com a modelagem de dados relacional e dimensional, com a criação de relatórios e dashboards com indicadores de qualidade e também análise de capacidade para storages. Algumas das habilidades necessárias são a experiência forte em bancos de dados, é claro, tanto SQL quanto NoSQL,
conhecimento em linguagens como Python e o R, que são muito importantes também, conhecimento em processos de ETL e também conhecimento em administração de servidores Windows e Linux. O salário médio do engenheiro de dados no Brasil gira em torno de R$ 7.800 por mês. Em sexto lugar, temos a posição de engenheiro de software. E o engenheiro de software, ele pode trabalhar muitas vezes na parte de front-end somente, ou só no back-end, ou ele pode cuidar mais da arquitetura do software, ou ele pode até mesmo trabalhar como um líder técnico na equipe. Mas aqui a gente vai tentar falar um geralzão sobre o engenheiro de software e uma média salarial do engenheiro de software que pode executar qualquer uma dessas funções, dependendo da empresa, tá? Então, o que o engenheiro de software faz? Ele atua na construção do software, geralmente focando em uma linguagem de programação específica, participa nas discussões sobre as soluções da arquitetura do sistema, propõe métodos para resolver determinados problemas e participa ativamente no processo de code reviews. As habilidades necessárias para o engenheiro de software são conhecimento básico de técnicas de versionamento de código aí, através da ferramenta Git, isso aí é um essencial. Hoje em dia é muito importante também a mentalidade voltada para métodos ágeis, conhecimento sobre REST e consumo de APIs, conhecimento sobre arquiteturas de software e estruturas de dados, experiência também com automação de testes pode ser um diferencial muito bom para o engenheiro de software e experiência também com determinadas linguagens de programação, seja front-end ou back-end, ou até os dois, dependendo da vaga, tá? O salário médio do engenheiro de software no Brasil gira em torno de R$ 8.000 por mês. Já na quinta posição, a gente tem a posição de Scrum Master. A principal função do Scrum Master é de remover impedimentos da equipe. Ele atua ali como se fosse um líder de equipe, nas equipes que utilizam o processo Scrum como uma forma de desenvolvimento. Então, além de remover os impedimentos da equipe, que é a sua principal atribuição, ele vai gerenciar as equipes de desenvolvimento, garantir a adoção das práticas ágeis pelo time, monitorar e gerenciar as métricas do time e priorizar tarefas junto ao Product Owner e o resto da equipe. Então, algumas das principais habilidades aí para o Scrum Master seria ter uma certificação, isso ajuda bastante, não é mandatório, não são todas as vagas que pedem isso, mas isso ajuda muito você sair na frente, se você tiver uma certificação de Scrum. Dominar metodologias ágeis, claro, especificamente o Scrum, ter facilidade ao lidar com pessoas e gerenciar conflitos, e além de ter um background técnico, ou pelo menos aí um conhecimento básico do desenvolvimento de software em si. Tá? Ele não precisa aí ter trabalhado como programador antes, mas é importante que ele pelo menos saiba como que funciona o processo de desenvolvimento de software. O salário médio de um Scrum Master no Brasil gira em torno de R$ 8.058 por mês. Na quarta posição temos o cientista de dados. E o cientista de dados ele vai trabalhar com a modelagem de dados e algoritmos de machine learning também, assim como o engenheiro de machine learning, e ele vai ter a função de traduzir os dados em insights estratégicos para a empresa. Ele também vai desenvolver processos de automatização de dados, além de desenvolver também dashboards e indicadores gerenciais. Então, algumas das principais habilidades para um cientista de dados são a experiência com machine learning, experiência com ferramentas de análise de dados e bibliotecas de aprendizado de máquina, como por exemplo o PyTorch e o TensorFlow, conhecimento em pelo menos uma linguagem de programação utilizada no mercado de dados, como o Python e o R, que são as principais, e também conhecimento de métodos estatísticos e probabilísticos para análise de dados. O salário médio de um cientista de dados no Brasil hoje é de R$ 8.125 por mês. Na terceira posição temos o engenheiro de redes, também conhecido como networking, Networking Engineer. E o engenheiro de redes ele vai ser responsável por projetar e implementar projetos de rede TCP/IP, configurar e gerenciar switches, roteadores, hubs e outros dispositivos de rede, planejar e implementar VPNs e realizar diagnósticos, corrigir falhas e melhorar a performance de redes de computadores. E as principais habilidades necessárias para o engenheiro de redes são o conhecimento avançado no protocolo TCP/IP. Algumas certificações são muito importantes também, como o CCNA, o Network Plus, o CCNP, o CCDP, o CCIE ou algum equivalente, experiência prática com networking, routing, switching, conhecimento sobre as melhores práticas de gerenciamento, configuração e monitoramento de infraestrutura de servidores. O engenheiro de redes no Brasil recebe em torno de R$ 8.494
por mês no Brasil. Na segunda posição chegou a minha preferida aqui, vou puxar uma sardinha, que é a minha profissão de engenheiro DevOps. E por falar nisso, eu vou trazer muita coisa de DevOps aqui no canal, tutoriais, técnicas, ferramentas, frameworks, um monte de coisa para você aprender não só DevOps, mas ferramentas que estão aí sendo muito usadas no mercado hoje e que o pessoal paga bem para quem sabe, viu? Então, cara, se você quiser ficar atualizado aí no mercado de TI, eu recomendo que você se inscreve aqui embaixo se você não tiver inscrito ainda. Vai ter muito conteúdo top aqui. Então vamos lá para o engenheiro de DevOps. Algumas das responsabilidades do engenheiro de DevOps são garantir a disponibilidade dos ambientes de infraestrutura da aplicação, seja em cloud ou no próprio data center da empresa ali, garantir o funcionamento da pipeline de entrega de software, que já é a parte de CI/CD, né? E com isso também contribuir e implementar estratégias de CI/CD. A gente é responsável também por provisionar infraestrutura computacional, seja no data center ou em nuvem, planejar e implementar, se for preciso, estratégias de recuperação de desastres, que é o Disaster Recovery, né? E também desenvolver tooling para os desenvolvedores. Principalmente, além de tudo isso, automatizar processos. Algumas das habilidades necessárias para ser um engenheiro DevOps são conhecimento sobre observabilidade, disponibilidade e escalabilidade de aplicações, experiência com ferramentas de criação e orquestração de containers, principalmente aí o Docker e o Kubernetes, conhecimento em ferramentas de versionamento de código, como o Git, né, principalmente, e nas estratégias de branching também do Git, e experiência com ferramentas de pipeline de CI/CD. É importante também ter noções de arquitetura de software, conhecimento sólido em engenharia de software e também conhecimento em sistemas operacionais e networking, que é a parte de redes, né? É importante também ter conhecimento nas ferramentas de automação de testes, que elas geralmente são integradas ali com as ferramentas de CI/CD, e também, claro, a parte de programação e scripting. Principalmente para quem é DevOps, aquela linguagem de programação que está mais próxima ali do sistema operacional, no caso do Linux, o Bash, e no caso do Windows pode ser um PowerShell, mas algumas linguagens de scripting como o Python, o Ruby podem ajudar muito também, podem ser muito úteis para o engenheiro DevOps. E hoje em dia a tendência é que as empresas estejam trabalhando muito com ferramentas de nuvem, então experiência com uma das principais plataformas cloud, como a AWS, Azure ou a Google Cloud Platform é muito importante também. E um conhecimento básico na parte de segurança de dados, segurança de redes. Fala-se muito de DevSecOps. Então é importante ter pelo menos uma noção, não precisa ser muito a fundo não, vai ter geralmente ali na empresa um profissional que é especialista na parte de segurança, mas se você trabalha com DevOps e manja de segurança, isso é um adicional muito forte para você também. A média de salário do engenheiro DevOps no Brasil hoje é de R$ 8.497 por mês. Agora chegamos no primeiríssimo lugar e antes de eu falar aqui, quero te agradecer por estar aqui nesse vídeo, por ter chegado até aqui comigo. Coloca o like aí embaixo se você não tiver feito isso ainda e vamos lá. Em primeiro lugar ficou o Arquiteto Cloud e como o próprio nome já diz, o Arquiteto Cloud vai trabalhar com uma das principais plataformas cloud hoje em dia, que é o AWS, Azure ou Google Cloud Platform. Existem algumas outras também, como a plataforma da IBM, da Alibaba, mas as principais mesmo são AWS, Azure e GCP, né? São as mais conhecidas hoje em dia. E o Arquiteto Cloud ele vai planejar e desenvolver projetos de arquitetura de sistemas baseados na nuvem. Ele vai definir padrões de arquiteturas de infraestrutura, de aplicações na nuvem. Ele é responsável por desenvolver provas de conceitos em nuvem também e também buscar soluções para reduzir custos, aumentar a performance e a disponibilidade de aplicações que estão rodando na nuvem. Então já na parte de habilidades para um arquiteto cloud, ele vai ter que ter, lógico, experiência sólida em pelo menos uma das provedoras cloud, como a AWS, a Azure, a GCP. Precisa também ter conhecimento em arquitetura de aplicações distribuídas e apesar de não ser um requisito obrigatório, você até consegue achar uma vaga sem ter isso, mas é muito importante que tenha uma certificação também em uma das cloud providers. Então, a AWS oferece as suas próprias certificações, a Azure também, e por aí vai. Ele vai precisar ter também experiência em ferramentas de IAC, como por exemplo o Terraform ou CloudFormation, que são as principais que tem aí hoje em dia, e frequentemente é importante também ter experiência e conhecimento na parte de criação e orquestração de containers, com ferramentas como o Docker e o Kubernetes. Ele vai precisar manjar muito também de load balancing, de escalabilidade da aplicação, seja escalabilidade horizontal ou vertical, e também o conhecimento sólido em redes de computadores. E o salário médio do arquiteto cloud no Brasil hoje é de R$ 13.238 por mês. E aí, gostou de alguma dessas profissões? Espero que alguma delas aí tenha chamado a sua atenção. Se você quer se preparar para alguma delas,
fica aqui no meu canal, se inscreve, que eu vou colocar muito conteúdo bom para te ajudar a crescer profissionalmente, a ganhar mais, seja para você que está iniciando aí, procurando uma faculdade, querendo entrar no mercado de trabalho ainda, ou se você já está trabalhando em alguma outra área e está pensando em migrar para o mercado de TI, esse canal aqui é o seu lugar, se inscreve aí, vai ter muito conteúdo bom, você não vai se arrepender. Obrigadão, a gente se fala na próxima. Tchau!